Aleluia. Aleluia. Glória seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Se desprenda nessa noite. Entrega o teu melhor para Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém. Graças a Deus estamos nessa oportunidade de bênçãos para a nossa vida. Você chegou neste lugar, por isso esteja feliz pela oportunidade que Deus te deu. Você não está num lugar qualquer, você não está num lugar comum. Deus com certeza chama você para algo especial e importante para a tua vida. Amém? Se você é daquele que pensa que chegou num lugar de ajuntamento apenas, você está enganado. Eu quero te convencer do contrário. Você chegou num lugar que foi preparado para isso. Para isso o quê? Para que Deus se manifestasse em nosso meio. Por isso nós o adoramos, por isso nós o clamamos, por isso nós chamamos por Ele. Sabe o resultado disso? A presença de Deus nesse lugar. E a Bíblia nos diz que a presença do Senhor traz muita alegria, irmãos. Traz a manifestação do seu poder para aquilo que nós estamos precisando, em nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer, no Salmo 116, 12, a seguinte palavra. Preste atenção na palavra de Deus. Salmo 116, 12. Nos diz assim o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Isso é uma pergunta, não é? É ou não é? Sim. Essa pergunta, como é que eu tomo essa pergunta? Eu tomo a seguinte situação: o salmista está preocupado. Primeiro, ele está sabendo que Deus traz benefícios para a sua vida. Quantos creem que Deus é a fonte de todos os seus benefícios? Diga amém. Amém. O que eu quero dizer? Se você tem saúde, foi Deus quem? Deus. Se você tem um trabalho, foi Deus quem? Deus. Se você tem recursos, foi Deus quem? Deus. Então Ele é a fonte de tudo aquilo que nós temos. Amém? Todos os benefícios vieram das mãos de Deus. Você tem certeza disso? Então amém. É isso mesmo. Primeiro ponto, eu tenho que saber que tudo veio da mão de Deus. Acabou. Tudo aquilo que você tem, pensa no que você tem, foi Deus quem te deu. Amém? Amém. Então Deus traz benefícios para as nossas vidas. Nossos olhos, sendo maus, têm a tendência de olhar 9 benefícios e não reconhecer. Problema, a gente maximizar e achar que é o fim do mundo. Esse é o ser humano, esse sou eu e esse é você. Satisfação em conhecer você, e eu sei que você tem satisfação de me conhecer. Esses somos nós. Esses somos nós. A cada 10 coisas, 9 são benefícios. Eu não reconheço tanto quanto um problema, uma adversidade, uma dificuldade que surge na minha vida. Mas ambas as coisas são Deus que traz para nós. E a Bíblia vai nos dizer que o salmista tem certeza aqui, que os benefícios foram feitos pelo Senhor. Mas ele traz uma seguinte pergunta dentro dele: o que eu vou fazer para Deus? O que eu vou dar para Deus? O que eu tenho que oferecer por conta de tudo aquilo que Ele me faz? Isso traz a seguinte concepção em mim: eu não posso achar que tenho o direito de receber só porque Deus me ama e ficar quieto no meu lugar, sem despertar em mim, sem desenvolver em mim o desejo de oferecer. Eu tenho que entregar, eu tenho que oferecer, eu tenho que apresentar. Porque em contrapartida, aquele que somente deseja receber, alegra-se por ter recebido, cria um relacionamento com Deus frágil. Aquele que somente acha que Deus o ama e é obrigado a lhe dar as coisas. O salmista, ele desejou manter dentro dele o desejo de não adormecer nesse sentido. Ele tem que oferecer a Deus
algo. Ofereça a Deus a tua vida. Ofereça a Deus a tua força. Ofereça a Deus o teu talento. Ofereça a Deus os teus dons. Ofereça a Deus aquilo que você tem. Por quê, irmão? Deus, Ele não te dá nada para que você cresça tão somente, para que você seja alguma coisa. Ele tem te dado para que o nome dEle seja glorificado através daquilo que Ele te deu. Não é para você segurar tudo, colocar no baú e guardar, dizer é meu. Se Deus está te dando, é para que você, através do que Ele te deu, ofereça condições através disso tudo, para que o nome dEle seja glorificado através de ti. É isso. Então eu não posso assumir a posição, Deus me deu, é meu, Ele me ama, eu quero crescer, eu sou o cara. Eu sou a pessoa. Não, não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. É entender que Ele me deu para eu oferecer e ser alguma coisa. Então o salmista, em outras palavras, está pensando o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo que Deus me deu. O que Deus te deu? Pensa aí. Pensa um pouquinho. Pensa, não responda para mim. Não quero saber da sua resposta para o meu ouvido. Quero que você saiba dessa resposta para o teu coração. O que Deus tem te dado? Pensa aí. Tudo aquilo que Deus tem te dado, pensa. O que você tem feito com isso que Deus está te dando? Essa é a pergunta do salmista. O que eu vou fazer para Deus diante de todos os benefícios que Ele me tem feito? Entrega aquilo que você tem. Não retém, não. O que você está fazendo glorifica o nome de Jesus? Ou a tendência é enriquecer e glorificar a tua imagem? Perceba bem. Essa é uma reflexão de introdução que eu gostaria de trazer para você, meu irmão, minha irmã, na noite desse dia. Tudo aquilo que Deus te deu não é para você usar para benefício próprio tão somente. O boi que trabalha no campo, come também da grama e do capim. Ele come. O boi que trabalha para os outros, traz benefícios para os outros e come daquilo que ele trabalha. O que Deus está te dando é para você usar, mas para beneficiar outros através dessa ação que vem de Deus. Amém? Amém. Você pode também oferecer tua oferta, porque a bênção não se compra. A oferta que ofertamos nesse lugar é para entender que somos gratos por aquilo que Deus nos faz. Se o dinheiro que você tem é Deus quem está te dando, e se essa obra que se chama pelo nome do Senhor Jesus é uma porta de oportunidade para a tua vida, para a tua família e para outras pessoas, nada mais justo de eu e você colocarmos essa obra e este trabalho em cima de nossos ombros e contribuir com nossas ofertas, com nossos propósitos, mas de uma maneira que traga alegria e satisfação, não obrigação para a tua vida. Não dê uma oferta, não entregue um voto, não se proponha a fazer para aparecer, ou por ritualismo religioso, porque você aprendeu, ou porque você quer dar para poder receber, não, mas porque você é grato e isso alegra também o teu coração. Deus, Ele se alegra e ama aquele que dá com alegria. Não é compra, não é pagamento. Quem pensa assim, pensa tão raso, tão baixo e tão fraco. Deus é aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. O que Deus precisa de você? Diga. Não. Nadinha. O dinheiro que está no teu bolso, será que Deus precisa dele? Será que Deus precisa da tua voz para cantar para Ele? Será que Deus precisa de você? Não, não é que Deus precisa. Quando nós fazemos para agradar a Deus
e sermos participantes da sua obra. Se eu morrer, acabou a obra de Deus? Não, Deus levanta alguém. Se você sair, Deus levanta alguém. Se essa porta fechar, Deus abre uma outra. Deus, Ele não depende de mim, de você, para nada, mas Ele me chama e chama você para que você se alegre na participação da obra que Ele começou e Ele vai terminar. Amém? É isso. Se você puder, contribua com a tua oferta, com o teu voto, teu dízimo, tua contribuição. Quero que você feche teus olhos, quero orar por você, mas você não faça meramente de forma ritualística. Pegue a sua oferta e apresente agora nessa oração. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ouvimos aqui a Tua palavra, onde nos mostra um salmista desejoso em oferecer. Quero nessa hora oferecer aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, porque sei que se sou e tenho, isso tudo tem vindo de Tuas mãos. O Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós temos, e quando te damos, na verdade estamos te devolvendo aquilo que o Senhor já nos deu. Muito obrigado por tudo aquilo que fazes em nossa vida, meu Deus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Abençoa este homem, essa mulher, que fazem um propósito e entregam a sua gratidão, meu Pai, nesta obra que tanto nos abençoa e nos ajuda, em nome de Jesus. Estará passando por você a salvo? Pode entregar, colocar a tua devoção, o teu amor, tua gratidão em formato de oferta nesta hora. Se levante, vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Resistir estou, e quando a minha
Aleluia, Jesus. Irmãos, me sinto muito feliz, porque Deus nos trouxe neste lugar para tratar conosco. Tratar de uma forma muito especial. Mas antes que eu traga a mensagem que Deus colocou no meu coração, sabemos que no último domingo, foi dia 2 de novembro, alguns de nossos irmãos comemoraram a descida das águas, não é? Fazendo quantos anos? 10 anos. Nosso irmão Diácono Estênio, nossa irmã Diaconisa Marilda, vão poder trazer em breves palavras gratidão daquilo que representou essa data para a vida deles. A nossa irmã Marilda primeiro, em nome de Jesus. A paz da igreja. Eu estou muito feliz, porque por muitos anos, 10 anos atrás, eu cheguei nessa igreja quebrada, muito quebrada, não era ninguém. E eu conheci essa igreja através de 2 adolescentes, que hoje estão aqui, um já até casado, pai de família. Amém, Lucas, né? Verdade. Foi adolescente que me trouxe para essa igreja. Aí eu ia por vir, mas depois as coisas foram mudando. Eu fui aceitando que o Espírito Santo fosse me moldando. Eu fui muito moldada, muito curada. Até que um dia eu decidi. Tinha um irmãozinho aqui na igreja, o pastor sabe quem é, o Benício, e a sua esposa. Um dia ele disse: estou em cima do muro, tenho que descer do muro. Eu escutei aquele testemunho, aquilo me incomodou. Porque eu também ficava numa igreja e numa outra. Eu vinha aqui numa quinta, no domingo, eu estava na igreja abraçando vidas, que hoje já nem existe mais. Mas aí eu decidi ficar nessa igreja. E fui batizada ali no fundo, né? Muita alegria. Quando eu desci as águas, eu deixei de ser a mulher velha. Foi uma mudança radical, até mesmo a Adriana fala isso. Como você mudou? Mudei mesmo. Glória a Deus. De tudo que eu era, como me vestia, ninguém aqui nunca me cobrou, nem o pastor, nem a Benice, que eu devo muita obrigação. A senhor Luiz, a dona Zenaide, foram que acompanharam, assim, eu de perto, né? Eu devo muito obrigação, somente ao meu pastor, que teve paciência com a sua ovelha, que era uma pedra dura, mas hoje eu falo para vocês, hoje eu sou movida pelo Espírito Santo. Naquele momento que eu desci as águas, levantei ali, levantei outra mulher, mas foi uma caminhada longa, difícil, não foi fácil, e ainda não é fácil, e todo dia eu mato a mulher velha, e hoje eu sou outra mulher, pela glória e honra do Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Quando nós descemos as águas, não é porque nós somos perfeitos, ou que já estejamos na posição, na condição que Deus nos chama. Descer as águas é uma decisão para cumprir um mandamento de Jesus Cristo. É quando nós nascemos para o Senhor Jesus e decidimos morrer para o mundo. E quando isso fazemos, não estamos completos. Muito pelo contrário. Estamos iniciando uma carreira que devemos matar todos os dias aquela velha criatura que insiste em permanecer viva. E lembramos, você foi sepultado ali no batismo. Agora, Jesus Cristo deve viver em mim. E eu sou uma nova criatura. Podemos cair, podemos falhar, não de forma intencional, porque aquele que comete erros e pecados de forma intencional, este só tomou um banho de piscina, não nasceu de novo. Então, quando alguém olha e diz assim, poxa, desceu as águas, está perfeito? Não, perfeição nós nunca teremos aqui em vida, somente naquele grande dia, quando o Senhor tiver terminado a obra que Ele começou em nossa vida. Amém?
Irmãos, quero chamar o diácono Estênio, já agradecendo a nossa irmã diaconisa Marilda, que trouxe-nos aqui seu breve testemunho. Nosso irmão diácono Estênio, Deus abençoe também sua vida. Amém. Graças ao Pai. Para mim, como a irmã falou, uma felicidade, né? Esse dia 2, faz 10 anos que a gente desceu a água. A gente sabe que é uma batalha a cada dia da nossa vida, mas também a descer as águas, eu lembro como hoje, ali naquele canto ali atrás, foi a melhor escolha que eu fiz de toda a minha vida. Graças a Deus. Escolher o caminho do Senhor. Aquele momento ali foi um momento de emoção, junto com o pastor Marco. Ali não sai da minha memória até hoje, né? Ele falando que eu ia ser um grande homem na obra de Deus, está ajudando ele. E estou aqui nesse momento, né? Agradeço a Deus todos os dias de estar nesse lugar, onde eu aprendo cada dia, como já foi falado, né? A gente tem que matar cada dia um leão. Ao descer as águas a gente não está salvo, mas é um começo para a nossa vida, chegar perto do Pai e buscar mais a presença dele para a nossa vida. Então, como a irmã já falou, eu cheguei aqui também destruído, eu acredito que alguns irmãos também cheguei de uma forma que eu não acreditava nem em mim mesmo, era uma pessoa totalmente perturbada, não tinha paz, vivia uma vida do passado onde meu pai caminhava todo torto, ali eu estava seguindo, sem perceber, seguindo as mesmas coisas, era bom fora, mas dentro de casa era outra pessoa, se transformava. A bebida me fazia eu fazer loucuras, não de, graças a Deus, nunca usei droga nenhuma, mas a bebida é uma droga na vida do ser humano, né? Então eu maltratava quem eu amava do meu lado, não escutava quem me dava conselho e achava que era o dono da razão e só saía perdendo cada dia. Então aquilo me cansava muito. Fazia, errava, tentava consertar, errava novamente, errava mais do que acertava, né? Então chegou um dia que eu cansei daquilo. Falei, Deus, me ajuda, Senhor. Não era evangélico, mas já estava buscando a presença do Pai, né? Ali naquele dia na minha casa, ali eu olhei para o céu, quando comecei a chamar o Senhor. Senhor, isso não é vida para mim, isso não é vida para alguém que está do meu lado, que eu falo que eu amo tanto e maltrato. Isso não é vida. Se ela quiser ir embora, a porta vai estar aberta. Quero viver uma nova vida, escolho viver assim. Só que esse mundo que a gente está vivendo, vamos viver até o último dia, é um mundo podre. A gente acha que tem muitas maravilhas. Tem sim, para aquele que sabe aproveitar. Para outros que falam que tem amizade, é meu amigo, te leva no fundo do poço e você não percebe a destruição, só vai perceber quando está lá. Então, eu tinha as amizades, você é dominado, você é aquilo. E como já foi postado no vídeo, o pastor já postou, o inimigo fica no teu ouvido, né? Falando mais alto, e você acaba tentando aquela mensagem que vem, você só faz loucura, só faz as coisas erradas. Então, as amizades, sabemos escolher, sabemos com quem a gente anda. Eu estou aprendendo a cada dia, irmão. Eu estou falando para você, é um prazer falar isso, porque eu falo sim ou não. Isso na minha vida aprendi também, que veio do altar para a minha vida. E eu trabalhando lá, uma senhora, até comentei com o pastor Marco, né? Falou, Estênio, eu preciso encomendar algumas coisas da sua esposa. Eu falei, tudo bem. Ela fez o pedido, eu anotei. Ela falou, dá para você comprar refrigerante para mim? Eu falei, dá. Eu preciso que você passe num bairro e compre cigarro. Eu falei, cigarro não. Cigarro quer tudo, o que a senhora pediu, eu trago. Não é para mim, eu falei, é para a senhora, não é para ninguém, senhora. Eu não faço isso, eu sou homem de Deus, não vou trazer algo que vai fazer mal para a sua vida. Mas eu falei, se a senhora quiser comprar, tudo bem, se não quiser, é isso eu não faço. Então, cada pessoa que pede para eu cometer uma falha no erro, cabe cada um de nós falar não. Pode ser um irmão, pode ser quem for da sua família. Fale não, aprenda a falar não. Não dá. A pessoa vai ficar chateada naquele momento, mas depois tudo volta ao normal. E a gente tem que ser o seguidor de Deus. Não levar tristeza para alguém que está em volta da gente. Imagina a gente entrar em um ambiente errado, só para agradar alguém do nosso lado. Não. Eu aprendi a falar não e sim. É uma alegria enorme. E obrigado a oportunidade de estar deixando essa mensagem, tá bom? Aplauda o Senhor. Nós estamos felizes pela obra que Deus iniciou na vida dos irmãos e tem continuado. Nossa vida é uma obra em construção.
Ainda não foi terminada. Sabe aquela obra que saiu do chão e está levantando paredes? Tem reboco e tem... É obra em construção. Ninguém ainda chegou naquilo que pudesse dizer terminou, acabou. Não. Por melhor que você se sinta, por mais coisas que você tenha alcançado, ainda não é o fim. E você ainda está em construção. Está em obra ainda. Eu louvo a Deus, irmãos, por tudo aquilo que Deus tem nos falado, por meio dos louvores cantados, por meio da oportunidade que tiveram nossos irmãos. O nosso irmão disse que mata um leão por dia. Esse leão está dentro de você. Esse leão é a tua versão que está dentro de você, que tenta te lembrar das coisas velhas e te leva para elas. Alimentar esse leão, a gente já estudou como é que se faz e como faz para deixar ele também com fome, ao passo de enfraquecê-lo para que ele morra, né? Mas não é a mensagem de hoje, mas me fez lembrar e glorificar a Deus também pela mensagem recebida por meio dessa palavra. Nós devemos mortificar os desejos de nossa carne que nos leva para longe de Deus. E entendermos isso e admitir. Um dos maiores problemas na vida humana é admitir seus erros. Admitir fraquezas. Admitir falhas. Eita, como o orgulho é imperante, não é? Como o orgulho é grande na vida do ser humano, de não reconhecer seus erros, de não pedir perdão por esses erros e não deixar de cometê-los. Eu trago hoje uma mensagem explicando para vocês algo antes dela. Quando Deus coloca no nosso coração algo, nós não sabemos exatamente para quem vai ser. Por que eu disse isso? Hoje de manhã, ao acordar, Deus me trouxe uma mensagem, uma palavra e me alegrou muito por ela. Me alegrou, me fez entender quem eu tenho que ser na presença de Deus. Me alegrou e me despertou para não ser menos do que isso. E não negociar aquilo que Deus tem me dado e tem feito na minha vida. Nenhum negócio. Mas eu não quis isso sozinho para mim. Então eu chamei você com todo esse entusiasmo e dizendo, vem, porque tem coisa boa. Vem, porque Deus tem algo a oferecer. Vem, porque eu quero compartilhar e dividir contigo. Mas eu sabia quem ia vir? Não. Então se alegre, porque se essa palavra veio ao teu encontro e você venceu todo tipo de barreira que o dia trouxe hoje para chegar aqui, essa palavra poderia servir para qualquer pessoa que faltou, mas essa palavra é para você. É para você. Pastor, o senhor está falando da minha vida, é muito provável que será assim. Mas eu sabia que você ia vir? Fala para mim. Quem disse para mim, pastor, com certeza eu estou lá? Ninguém. Isso eu digo porque há ainda as pessoas imaturas que não cresceram, que dizem o seguinte, só está falando isso porque eu estou aqui. Eu sabia? Sabia nem quem ia vir. E eu vou perder tempo de pensar numa pessoa só, ao invés de pensar na igreja como um todo, irmãos. Mas Deus, que é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe quem estaria aqui para escutar essa palavra. E não vai deixar você sair daqui vazio, antes fará o que apraz ao seu coração. Deus, Ele traz uma palavra de consciência para as nossas vidas, porque ama a tua vida, porque se importa com você. Agora preste atenção naquilo que Deus está falando e saia daqui um grande vencedor, uma grande vencedora, em nome de Jesus Cristo. 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 1 até a primeira parte do versículo 7. 2 Samuel,
capítulo 12, versículo 1 até a primeira parte, até o 7a. Vamos lá. E o Senhor Deus enviou Natã, o profeta, até Davi. E se apresentando Natã a Davi, lhe disse uma parábola, uma história. Disse assim: Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro homem era pobre. O rico, ele possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Já o pobre, ele não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço, seu peito, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar de suas ovelhas e de suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou essa cordeirinha do homem pobre para o homem que tinha vindo visitar ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem daquela história e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira vai tornar a dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Primeira parte do versículo. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Pode fechar. Davi, depois de ter cometido os seus erros, depois de ter cometido suas falhas e seus pecados, Deus manda o profeta Natã o corrigir, o avisar que ele pecou e que vai ser punido. Ele conta uma história para Davi, assemelhando os seus erros com os erros desse personagem da história. Então Davi se enfurece com aquela história, porque para ele aquilo era muito injusto. O quê? Natã contava que numa determinada cidade havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitos cordeiros, vacas, tinha grandes rebanhos. O homem pobre só tinha uma cordeirinha. E esse homem rico da cidade ia receber um amigo na sua casa. E ele queria lhe apresentar um banquete. O que fez o homem rico? Com todos os cordeiros e vacas, rebanhos que tinha, não pegou nenhum dos dele, mas foi até o homem pobre e pegou aquela única cordeirinha que ele tinha criado com tanto amor e carinho, pegou aquela cordeira, matou e serviu para o amigo viajante que ia visitá-lo. Aquilo enfureceu Davi, porque aquilo soa como injustiça. O homem, tendo tanto, não pegou do seu, pegou a única coisa que o homem pobre tinha, com qual direito? Então Davi se enfureceu e disse o seguinte: digno de morte é esse homem, ele é digno de morrer. E digo mais, por conta do que fez, tem que restituir, pagar 4 vezes mais aquilo que tirou do homem pobre. Isso é injusto, ele é digno de morte. Quero dizer para você que é muito mais fácil, quando a pessoa está cega em seus erros, não reconhecer suas próprias falhas, mas admitir falha nos outros. As pessoas são categóricas em enxergar as falhas dos outros, mas quando cegas não enxergam suas próprias. Natã, o profeta, estava se referindo a Davi, mas não de uma forma direta. Contou uma história para ver a reação. Ele, cego em seus pecados, não viu que aquele homem era ele. Viu que aquele homem era um homem qualquer e disse: é digno de morrer. Natã falou: esse homem é você. Que tendo tantas mulheres, pegou a única mulher de Urias. Para quem entende, lembra da passagem, Davi, no seu palácio, viu em sua volta se banhando uma mulher. E aí mandou com que ela viesse até o seu palácio,
deitou com ela, engravidou essa mulher, tentou enganar o marido dessa mulher para que ele pensasse que o filho fosse dele, intentou matar este homem até que este homem foi assassinado. Davi cometeu crimes atrás de crimes, Davi cometeu pecados atrás de pecados. Davi não era qualquer homem, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas movido pela sua falta de vigilância, movido pela sua falta de percepção, não percebeu, não percebeu que aquilo era a armadilha do inimigo contra a vida dele. Cometeu um, cometeu outro. Um abismo puxando outro abismo, um pecado depois de outro pecado, um erro depois de outro pecado, e ele cego sem perceber suas culpas. Deus manda o profeta a adverti-lo do seu pecado. Ele, sem enxergar seus erros, ele neutralizado, amortecido, anestesiado pelo pecado, não enxergava as falhas. Isso mostra que muitos não enxergam suas próprias falhas. E o pior é que essas falhas acometem outras pessoas que estão em nossa volta. Mas eu não enxergo o mal que eu estou fazendo. Eu não enxergo os erros que eu estou cometendo. E Deus manda alguém para advertir o rei Davi. E dizendo o seguinte: sem que você enxergasse, o homem dessa história é você e digno de morte. Sai da tua boca a tua própria sentença. Quero dizer hoje, nessa noite para vocês, isso foi a título de você entender um pouco essa história, mas quero te dizer que nem toda queda nasce no inferno. Nem toda queda nasce no inferno. Tome muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes a queda é o resultado da má administração das bênçãos que recebemos de Deus. E você vai entender. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, algo impressionante para as nossas vidas na noite de hoje, mas eu quero te alertar mais de uma coisa. Tome cuidado para que aquilo que Deus te deu não se torne um tropeço para que você caia. Você veio aqui para escutar isso. Uau, você veio aqui para escutar isso. A minha queda foi arquitetada no inferno. Nem sempre toda queda nasce lá. Muitas vezes aquilo que nós caímos é o resultado de não sabermos administrar aquilo que Deus nos deu. Quem era Davi antes de ser ungido por Deus? Ele era um menino humilde e simples, cuidador das poucas ovelhas do seu pai. Mas a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que foi Deus quem escolheu Davi. Foi Deus quem ungiu Davi. Foi Deus quem lhe deu coroa. Foi Deus quem lhe deu poder. Foi Deus quem lhe deu autoridade. Tudo aquilo que Davi tem, foi Deus quem lhe deu. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que quando o profeta Natan foi advertir Davi, no capítulo 12, versículos 7 e 8, vai nos dizer: assim diz o Senhor Deus de Israel, fui eu quem te ungi rei sobre Israel, fui eu quem livrei você das mãos de Saul, fui eu quem te dei a casa de teu Senhor, fui eu quem te dei as mulheres de teu Senhor em teu seio, fui eu quem te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, mais eu te daria. Tudo aquilo que Davi tinha sido Deus quem lhe deu.
E se fosse pouco, Deus lhe daria mais. Nada do que Davi tinha não vinha de outras mãos, senão das mãos de Deus. Davi não tinha nada. Davi foi ungido por Deus. Davi recebeu a coroa por Deus. Davi recebeu o palácio por Deus. Davi, então, irmãos, ele estava no palácio que Deus deu para ele. Quando ele olhou e cobiçou Batseba, Davi usou a autoridade que ele tinha para fazê-la chegar até ele e deitar com ela. Davi usou sua posição de rei para arquitetar a morte de Urias. Nem toda queda, irmãos, nasce no inferno. Tome cuidado com aquilo que Deus te deu, para que isso não se torne o teu tropeço. Tome cuidado com o carro que Deus te deu, para que esse carro não te leve longe dele, ao invés de te aproximar. Tome cuidado com a casa que Deus te deu, para que ela, de forma confortável, não te dê preguiça para poder vir no culto. Tome cuidado com o dinheiro que Deus te deu, para que o teu dinheiro não seja motivos para que você se afaste da comunhão com Ele. Tome muito cuidado, irmãos, da ocupação que você tem, para que ela não te tire o tempo da adoração e da comunhão. Tome cuidado com o filho que Deus te deu, a quem tanto você orou pedindo a Deus para tê-lo, para que hoje ele não seja sua desculpa para não vir para os cultos. Tome cuidado, porque nem todo tropeço e queda vem do inferno, mas da mal administração que fazemos de tudo aquilo que Deus nos dá. Tome cuidado com aquilo que está sendo bênção. Deus, ele abriu a porta para você, mas não para te afastar dele. Deus te fez chegar em lugares, mas não para te deixar tão grande e esquecer dele. Deus não te deu coisas em tuas mãos para que você se ocupe com elas e deixe de olhar pessoas importantes que estão em tua volta. Tem pessoas que não tinham nada como Davi e passam a ter alguma coisa e idolatram isso. Tomam isso como bênção e propriedade, mas a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Se eu usar o meu carro para o meu usufruto e ao invés de me aproximar, me distanciar, se eu usar a minha posição no trabalho para me beneficiar e prejudicar alguém, se eu usar aquilo que Deus colocou na minha mão para me beneficiar, me afastando dele, a bênção se torna problema. A má administração na bênção, tropeço para a minha vida. Porque Davi, ele não usaria autoridade, Davi não usaria palácio, Davi não usaria reino, se ele ainda continuasse um menino pobre cuidador das ovelhas do seu pai. Ele recebeu tudo de Deus, mas administrou de uma forma errada, prejudicando a ele, prejudicando os outros em sua volta. Ao invés de glorificar a Deus, ele causou seus próprios tropeços. Tem pessoas que não têm nada, quando Deus abre a porta, esquecem de Deus. Tem pessoas que pedem a Deus um carro, quando Deus dá, esquece do irmão necessitado. Tem pessoas que não têm nada, quando tem um pouco de dinheiro, ambicionam mais, se orgulham disso, se tornam pessoas mesquinhas. E aí, eu acho que a bênção, eu não vejo isso como bênção. É bênção, Deus te deu, Deus deu a Davi o que ele não tinha. Mas não para que ele tropeçasse e se perdesse, mas para que ele glorificasse ao Senhor com tudo aquilo que ele havia recebido. Amém, irmãos? Ouço pessoas dizendo: pastor, agora eu não tenho tempo. Eu só tinha tempo quando eu não tinha emprego.
Pastor, eu não tenho tempo. Agora eu tenho um filho que não me deixa adorar. Pastor, eu não tenho tempo. O meu tempo é para ganhar dinheiro. Pastor, eu não tenho mais. Foi Deus quem te deu todas essas coisas. Não para te afastar dele, mas para te aproximar dele e o glorificar. Amém, irmãos? De repente tem algo na tua mão te fazendo afastar da pessoa que mais ama você. E você não percebe, tem que vir um Natan para abrir teu olho. Você tem um caráter de julgamento fenomenal. Mas Deus abre teu olho e diz o seguinte: aquilo que eu te dei está sendo bênção ou maldição na tua vida? Aquilo que eu te dei está fazendo você glorificar ou reclamar das coisas? Aquilo que eu te dei é para mostrar que eu abro a porta, que eu fecho a porta, mas não te dei para te afastar de mim, mas te fazer a chegar mais perto. Tem pessoas que eram mais amáveis com seu marido e com a sua esposa. Depois que ganham suas posições, suas ocupações, tem pais que tinham tempo para os seus filhos, agora na correria, só vê o filho de noite quando está dormindo. Deus fez o povo de Israel sair do Egito com joias. O que faz aquele povo no deserto? Cria um bezerro de ouro para adorar. Eu não posso pegar o que Deus me deu para fazer daquilo uma adoração. Cuidado, Natan está falando hoje para muita gente que já não está dando mais atenção para o cônjuge por causa do seu celular. Cuidado, porque Deus está falando para alguém hoje assim, você não percebe o que há de melhor, porque você se apegou naquilo que é passageiro. Não faça nem do teu cargo algo de performance religiosa e esqueça que aquilo deve prover devoção a Deus. Eu canto, eu prego, eu danço. Isso está redundando em quê? Em performance? Olha como eu estou bom. Ou em devoção? Meu Deus, cada vez que eu faço, mais eu desejo fazer. Cada vez que eu estou, mais eu desejo estar. Cada vez que eu chego, eu não quero sair da tua presença. Agora pense em tudo aquilo que Deus te deu. Se foi Ele que te deu, não use o que Ele te deu, isso que Ele te deu, para te afastar. Mas saiba administrar e se reaproxime daquilo que você está distante. Reassuma aquilo de onde você saiu. Deus está nessa noite nos abrindo os céus e os ouvidos, que você tenha um coração aberto para isso também. Deus, Ele não quer que você se afaste. Ele quer que você se aproxime. Deixa seu filho correr. Deixa seu filho falar. Não diga que ele é impedimento. Não diga que o teu emprego agora te tirou o tempo. Não diga agora que você tem tanta ocupação que não pode mais fazer as coisas. Porque nem todo tropeço, nem toda queda nasce no inferno, mas da mal administração das bênçãos que Deus nos deu. A minha muita ocupação está me trazendo perturbação, pastor. Ele te deu a oportunidade de se ocupar, mas não para você se perturbar. A minha ocupação está me trazendo doença. Ele te deu a ocupação,
abriu a porta, mas não para você ficar doente. A minha ocupação, minhas coisas que eu tenho que fazer, não me deixam mais fazer algo para Deus. Deus te deu tudo isso. Tudo. Mas quem afasta-se de Deus é você através disso que Deus te deu. Se levante, eu quero orar por você. Quero que você receba nessa hora algo que eu também recebi no dia de hoje. A percepção de que Deus é aquele que opera tudo em todos. Deus é aquele que abre e ninguém fecha. É aquele que fecha e ninguém abre. É aquele que operando ninguém pode impedir. É Ele quem te dá todas as coisas. Mas você é este que administra elas, não para se afastar de Deus, mas se aproximar e se manter perto dele. Nosso Deus e nosso Pai. Na tua presença me encontro, Senhor, e trago essa palavra ao ouvido dos teus filhos, e o teu Espírito possa envolver o teu povo agora, meu Deus. Meu Pai, eu orei tanto para que o Senhor me abençoasse, e quando o Senhor me abençoa, essa bênção me afasta. Quando o Senhor abre a porta, essa bênção me afasta. Quando o Senhor me dá um filho, essa bênção me afasta. Quando o Senhor me dá um emprego, o emprego me afasta. Quando o Senhor me dá um carro, o carro me afasta. Quando o Senhor me dá uma casa, a casa me afasta. Quando o Senhor me dá dinheiro, o dinheiro me afasta. Esse é o teu propósito? Não! Essa é a má administração que eu faço. Oh, Jesus! Que o teu povo não busque essa performance religiosa. Que o teu povo não queira se apresentar como meros ritualísticos, de terça, de quinta e domingo, mas pessoas devocionadas a te servir por gratidão, pessoas que se desprendem, que não rasgam suas roupas para serem vistos, mas que rasgam seu coração para se manter na presença de Deus. Oh, aleluia! Os céus nessa noite se abrem, a oportunidade nessa noite vem, para que eu tome posse dela, para que a bênção não me afaste de Deus. Porque a bênção está afastando muitos, mas não vai me afastar. O celular é bênção, mas não vai me afastar. O emprego é bênção, não vai me afastar. O carro é bênção, não vai me afastar. O trabalho é bênção, não vai me afastar. O dinheiro foi bênção, não vai me afastar. Porque nada dessas coisas nos separarão do amor de Deus e de sua presença. Oh, aleluia! E aqui nós reputamos todas essas coisas como nada. Meu carro não vale nada, minha casa não vale nada, meu trabalho não vale nada se eu me afastar de ti. Eu tenho um baita de um carrão, eu tenho um baita de um emprego, eu tenho um baita de um salário, eu tenho um baita de uma casa. A casa me dá preguiça para não vir para a igreja. O carro me aponta a outros lugares e não a igreja. O dinheiro me aponta gastos com outras coisas, mas não na obra. Está percebendo? Está percebendo isso? Aleluia! Então antes eu fosse um simples pastor de poucas ovelhas, comedor de ovo e farinha, e não tivesse mais nada além disso, mas na presença do Senhor não me afastasse. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando sujo naquele campo, com o cheiro daquelas ovelhas, pobre, sem recursos, sem coroa, sem palácio, sem poder, sem majestade, sem autoridade e sem unção, mas perto de Deus,
Quando Deus lhe dá o palácio, Ele usa o palácio para acomodar outra mulher. Quando Deus lhe dá autoridade, lhe obriga a fazer o que ela não quer. Quando Deus lhe dá uma posição de rei, Ele conspira e arquiteta a morte de um homem. Quando Deus te dá essas coisas, te aproxima ou te afasta dele? Teu marido está aí de repente precisando de você e você não vê. Tua mulher está aí precisando de você, você não enxerga. Teus filhos estão aí precisando de você, você não os enxerga. Teu irmão necessitado de ti, você não enxerga. Sabe por quê? Não tem mais tempo. O tempo está sendo consumido pela bênção que Deus te deu. O emprego que Ele abriu a porta é bênção, mas está te consumindo. O dinheiro que Ele te deu é bênção, mas está te descaracterizando como crente. O filho que Deus te deu já é desculpa para dizer: eu não vou por causa do menino. Para! Porque é bem capaz que Deus tire todas essas coisas de você, te deixar sozinho depois sem nada disso, só para te fazer voltar para os braços dele. Nem que você perca tudo, porque Deus prefere ter um filho doente no seu lado do que um filho com saúde longe dele. Deus prefere ver você doente. Deus não me cura não, porque se te curar você some. Deus prefere te ver pobre, porque se vier dinheiro na tua conta você desaparece. Deus é bem capaz de fechar a porta só para não te perder, porque se abrir a porta você some. Meu Pai, ministra da porta ao altar na vida dos teus filhos nessa hora, Deus, para todos aqueles que acreditaram no chamado, para todos aqueles que acreditaram na manifestação do Teu Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor está no nosso meio. Eu tenho certeza que o Senhor quebra e desfaz as cadeias, os grilhões, as amarras, as algemas e liberta essa mulher, liberta esse homem, liberta essa família, porque já chegou o tempo. Já chegou a hora de nós abrirmos nossos olhos e perceber aquilo que tem nos afastado de Ti. Meu Pai, ministra naquilo que eu não posso ministrar. Faz aquilo que eu não posso fazer. E faz com que a Tua bênção repouse sobre essa igreja. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Aleluia! Aleluia!